Olá, olá, você, meu amigo, minha amiga, futuros oficiais de apoio judicial, tudo bem? Vamos aqui então nos encaminhando para a nossa aula de hoje. Nessa aula, conforme combinado, a gente vai finalizar, portanto, aqui o tema atos processuais quanto à forma. Então veja só, aula de número 8, estamos falando aqui do concurso TJ Minas, nossa matéria atos de ofício. Finalizaremos aqui forma dos atos processuais. Então nessa aula aqui a gente vai ver, conforme combinado, um pouquinho sobre a prática eletrônica dos atos processuais, que foi uma inovação no novo Código de Processo Civil. Falaremos um pouco ainda sobre atos das partes e finalizaremos com os atos do escrivão ou do chefe da secretaria. Mas, professor, e os atos do juiz? Os atos do juiz, já tivemos uma aula própria sobre o tema, né? A gente falou lá sobre os provimentos judiciais, sentença, despacho, decisão interlocutória, acórdão, em aula própria sobre o tema. Então aqui a gente finaliza essa matéria, forma dos atos processuais, tá ok? Vamos aqui começar pelo início, evidentemente, falando sobre a prática eletrônica de atos processuais. Então, o que eu disse no finalzinho da nossa aula passada? Que essa foi uma inovação, né, com o novo Código de Processo Civil, com o CPC de 2015, que entrou em vigor aí nesse ano de 2016, na data de 18 de março. Então a gente tinha lá regulamentado essa matéria de processo eletrônico através de uma lei própria, a Lei 11.419 de 2006, que aqui eu só vou fazer a menção a ela, tá? Porque o nosso edital cobrou somente esse capítulo do novo CPC, capítulo em relação à forma dos atos processuais. Como essa é uma inovação no Código de Processo Civil, a gente vai falar das disposições de processo eletrônico que encontram-se previstas no Código de Processo Civil e não na referida lei do processo eletrônico. Mas a gente vai perceber aqui, né, se tiver curiosidade, for lá buscar essa lei, com essa ressalva, não precisa estudá-la, porque não vai cair na sua prova, pelo menos não na minha matéria, né? Nas outras matérias eu não posso afirmar isso com propriedade, mas enfim, vamos estudar aqui somente o Código de Processo Civil. Então veja só, os atos processuais, eles podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Observação, tal disposição aplica-se ainda no que for cabível à prática de atos notariais e de registros. Então aqui nos respectivos cartórios, seja de títulos e documentos, seja de notas. Então veja só, pessoal, a primeira observação importante aqui é esse total ou parcialmente. Como assim total ou parcialmente? Pessoal, a regra, tá? Isso está previsto em lei, está lá no nosso Código de Processo Civil. Mas a regra é que a gente não tem hoje em dia um processo eminentemente eletrônico. Os atos processuais, eles são parcialmente eletrônicos. A gente chama de processo eletrônico, que na verdade nem é tão eletrônico assim. Por que não é tão eletrônico assim? Porque alguns atos eu vou poder realizar eletronicamente, né? Apresentar o recurso da sentença, apresentar a minha petição inicial da entrada com ela através do processo eletrônico, ok. Agora, a citação que tem que ser enviada, regra geral, por correio. Ela é por correio, não é por e-mail. Então, o correio, sujeito lá, vai e entrega a citação, né, se for a citação por correio, ou por oficial de justiça, por mandado. Não é eletrônico, mas sim é juntado depois esses documentos. Mas um dia ainda vai chegar, esse dia aí, né, em que todo o eletrônico. Você imagina só, a citação por e-mail. Você está lá no seu e-mail bem de boa e daí de repente você recebe: você foi citado no processo na ação de alimentos, você está devendo alimentos lá, você foi citado. Aí sim o processo será, a gente poderá falar que ele é eminentemente eletrônico. Mas aqui é apenas para ressalvar, tá, que alguns atos processuais são eletrônicos, outros não. Então a gente tem essa previsão na lei. Artigo 194 vai trabalhar aqui com a questão mais prática, aqui, questão mais técnica quanto essa prática eletrônica de atos processuais. Então o artigo 194 vai dizer que os sistemas de automação processual respeitarão aqui alguns princípios: publicidade dos atos, acesso e a participação das partes e de seus procuradores,
inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e de interoperabilidade do sistema, serviços, dados, informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Okay? Então aqui com uma ressalva nessa parte em que diz sessões de julgamento e audiências, a gente tem uma grande iniciativa aqui no Tribunal Regional Federal que abrange o estado do Paraná, o TRF da 4ª Região, que as sessões de julgamento são televisionadas e são, pessoal, transmitidas ao vivo. Então, uma grande inovação, agora deve ser praticadas em outros estados, mas a gente tem lá a sessão do tribunal, se você quiser assistir, abre lá amanhã, TRF 4ª Região, e aí vai ter a respectiva sessão começando 1h30, você quer assistir lá, enfim, tem as matérias de competência da Justiça Federal que você pode acessar e assistir ao vivo. Inclusive, a gente tem, além dessa inovação de ser televisionada essas sessões, a gente tem lá uma outra característica que os próprios advogados, eles não precisam, a sede do TRF fica lá em Porto Alegre, eles não precisam ir até Porto Alegre e sustentar oralmente, né? Fazer lá a defesa do seu cliente frente aos desembargadores, fazer o que a gente chama de sustentação oral. Eles podem fazer isso também da mesma forma, eletronicamente, por meio aí da webcam. Okay? Então essa é a primeira ressalva aqui prática quanto ao artigo 194. Vamos dando continuidade, artigo 195, como eu disse, pessoal, esse capítulo próprio aqui da prática eletrônica dos atos processuais, ele reproduz muitas coisas que a lei do processo eletrônico já disse lá no ano de 2006. E aqui são passagens um pouco técnicas, tá? Então não precisa, evidentemente, decorar todos os princípios, enfim. Quando você vê essa questão na prova, eu acredito, se cair uma questão de prática eletrônica, muito difícil, vocês vão conseguir responder aí sem problema nenhum, porque, evidentemente, vocês manjam de computador. Estão assistindo essa aula aí, inclusive computador, iPad, enfim, qual está sendo o meio utilizado. Artigo 195, o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Então você veja, aqui é uma disposição que evidentemente eu não entendo de todos esses princípios aqui que são inerentes da informática, né? Mas o legislador previu aí no nosso artigo 195. Então aqui é um dispositivo bastante técnico da área da informática. Aqui é importante, quanto a essa prática eletrônica de atos processuais, talvez o dispositivo mais importante que eu considere seja o da competência de quem vai regulamentar a prática de tais atos. Então veja só, artigo 196 do novo CPC vai dizer que compete ao Conselho Nacional de Justiça, de forma primária, tá? O famoso CNJ, e supletivamente, subsidiariamente, aos respectivos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e ainda velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos, editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais desse código. Por que a gente insere um órgão como de competência primária, o Conselho Nacional de Justiça aqui no caso, né? Porque o que acontece, pessoal? A gente precisa ter uma uniformização desses sistemas eletrônicos. Por exemplo, aqui no Paraná, Tribunal de Justiça, a gente utiliza aqui o ProJude, do Tribunal de Justiça o processo geralmente é físico, Tribunal de Justiça de São Paulo, ESAG, daí outro estado, você vai para Santa Catarina, também ESAG, Tribunal, aqui o TRT, trabalhista no caso, tinha escritório digital para os processos que tramitavam em Curitiba, e os processos da região metropolitana eram outro sistema, PJE, ou seja, precisa ter um órgão competente, esse órgão é o CNJ, para regulamentar, pelo menos normas gerais, né? Enfim, tentar uniformizar. Porque o que acontece hoje em dia, eu tenho facilidade de mexer com o sistema, depois eu vou lá e me deparo com um novo, eu tenho que ficar lendo com muito cuidado, né? Para que não dê problema. Por quê? Qualquer errinho ali, qualquer clique errado, você mandou o processo de forma errada. Então,
tem que visualizar essa questão, que o CNJ ele é o competente para regulamentar a matéria de forma geral e supletivamente os tribunais. O que acontece hoje em dia? Na prática forense, isso eu estou falando, a gente tem diversos sistemas, um tribunal com um sistema, outro tribunal com outro, e aí você tem que aprender, na medida do possível, sempre em relação a tais sistemas. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automoção em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação da presunção de veracidade e confiabilidade. Então você vai lá no site do TJ Paraná, você vai ter lá o link necessário para ter acesso ao Projude, por exemplo, que é o sistema aqui de primeiro grau de jurisdição na área civil. No caso de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput e parágrafo 1º. Então, na minha análise, pessoal, na minha humilde análise, em relação à competência de regulamentar a matéria prática eletrônica dos atos processuais, CNJ e supletivamente os tribunais, esse é um ponto importante, se for cobrada essa matéria na prova de vocês. Outro ponto importante que diz respeito exatamente à nossa matéria, atos do ofício, exatamente você que será servidor do Poder Judiciário, você vai ter acesso ao processo eletrônico. Você vai ter que inserir informações no processo eletrônico. Termos processuais, que a gente teve uma aula própria sobre o tema. E aí, se você deixar de inserir ou inserir de forma irregular, o que diz o Código de Processo Civil? Diz o Código de Processo Civil, se for perdido o prazo por advogado e tiver um erro, que não era dele, mas sim do auxiliar da justiça, que deveria ter inserido aquela informação da forma correta ou não inseriu, aí vai ser reputada a justa causa em relação aos prazos processuais. Então, o artigo 223, caput, parágrafo 1º, diz justamente isso. Vamos ler aqui primeiramente o caput, depois a gente lê o parágrafo 1º. Vamos lá. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Então, a regra geral, quando a gente analisou rapidamente na aula passada sobre prazos próprios e impróprios, a regra geral é a seguinte: você não praticou aquele ato processual no prazo previsto em lei, você como parte, você como terceiro interveniente, você como MP, como parte, porque aí os prazos impróprios já não acarretariam essa preclusão, isso a gente viu na aula passada, acredito que esteja fresco se você está assistindo essa aula seguida. O que acontece? Independente de declaração judicial, se você tinha 15 dias da publicação da sentença para apresentar o recurso de apelação, não apresentou esse recurso, o juiz precisa colocar no processo, a parte esqueceu de apresentar o recurso de apelação. Passar a mão na cabeça do advogado? Não. Independentemente de declaração judicial, o juiz não precisa falar que perdeu o prazo. O advogado sabe, o prazo está lá em lei, 15 dias para apresentar a apelação, não apresentou, independentemente de declaração judicial, perdeu essa faculdade processual, aquela chamada preclusão. Ocorre que, se o advogado conseguir demonstrar que ele não praticou aquele ato processual por justa causa, por um erro do auxiliar da justiça que inseriu a informação de forma incorreta ou deixou de inserir, pela falta de estabilidade do sistema, o sistema caiu bem na hora que ele foi protocolar a petição. A gente sabe que no processo eletrônico você pode protocolar as petições praticadas processual até 11 horas e 59 minutos, deu meia-noite já perdeu, e aí o sistema está irregular de noite, enfim, está caindo toda hora. Aí pode ser considerado justa causa. E justa causa, diz o parágrafo 1º, significa justamente aquele evento alheio à vontade da parte e que é impedido de praticar o ato por si ou por seu mandatário. Então não era o advogado que não queria apresentar o recurso de apelação. Advogado a gente sabe, né? Deixa as coisas sempre por prazo. Eu, inclusive, deixo as coisas por prazo. No processo eletrônico a gente tem esse benefício. Um dos benefícios do processo eletrônico é que eu não preciso protocolar a petição até às 6 horas porque vai fechar o fórum. Processo eletrônico não. Se eu tenho vencimento naquele dia, eu não preciso ir até o fechamento do fórum, até às 6, porque o processo é eletrônico. Eu faço isso lá na minha casa, no meu escritório, enfim, até que horas? Até 11 horas e 59 minutos. Mas como eu disse,
essa lei da informatização do processo judicial não é objeto, pelo menos, de nossa matéria. Então aqui seria justa causa. Senhores como auxiliares da justiça, se praticar um ato irregular na inserção do sistema, pode ser considerado justa causa, diz o CPC. Artigo 198, as unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico, local onde não estiverem disponibilizados equipamentos previstos no caput. O que o artigo 198 está querendo dizer? Bom, está querendo dizer o seguinte, eu vou até escrever aqui. Está querendo trazer o que a gente chama de acesso à justiça, ok? Então, pessoal, o Poder Judiciário, os tribunais, as unidades do Poder Judiciário, Fórum, Vara Civil, enfim, eles têm que disponibilizar esse acesso para as partes, porque a parte pode não ter o computador, por exemplo, né? E aí? Ficou bloqueado esse acesso à justiça. Então, o que diz o artigo 198? Aqui, muito importante, né, essa inovação que cabe nos dias de hoje, na realidade atual. Então, se não posso bloquear o acesso à justiça só porque o processo é eletrônico. O processo físico, o advogado vai lá e visualiza o processo fisicamente. O processo eletrônico tem que ser assim também. Não posso impedir o acesso à justiça. Tem que estar disponibilizado lá, portanto, os computadores para que o advogado consiga acessar os autos, ou até mesmo a parte. A parte pode ser uma parte sem recursos financeiros e quer dar uma olhadinha no seu processo. Ela vai lá até o fórum e verifica o andamento do seu processo lá sem problema nenhum. E aqui o parágrafo único vai fazer essa ressalva de que se não houver infraestrutura para computadores, enfim, recurso para computadores nessas determinadas unidades do Poder Judiciário, o ato processual pode ser praticado de forma física. Okay? Então aqui a questão você não precisa decorar isso, a questão não posso bloquear o acesso à justiça. Tem que permitir o acesso à justiça para os advogados, para os cidadãos, enfim. Finalizando a prática eletrônica dos atos processuais, o artigo 199, então veja, são 5, 6 artigos, né? As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial, aos seus sites, né? Ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e também a assinatura eletrônica, ok? Então aqui outra questão de acesso à justiça no sentido de facilitar o acesso para pessoas com qualquer tipo de necessidades especiais. Vamos aqui agora falar nesse segundo bloco aqui sobre atos das partes. Veja só, os atos das partes, eles consistem em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade. O que diferencia uma da outra? Unilateral, eu não vou necessariamente necessitar do consentimento da parte adversa. Por isso que é unilateral. Então, por exemplo, o autor, para entrar com a ação por meio da petição inicial, ele não precisa perguntar para o réu, você me autoriza a entrar com a ação? Não precisa. Da mesma forma, para apresentar algum recurso ou o réu para ele contestar, ele não precisa perguntar para a parte adversa, para a parte contrária, se autoriza ou não aquela prática de ato processual. Então a gente tem esses atos processuais, que são a maioria, né, desses atos previstos no nosso Código de Processo Civil, são unilaterais. Mas a gente pode também ter ato bilateral, que aí, como o próprio nome diz, eu preciso do consentimento da parte adversa. Eu preciso aqui de acordo entre as partes. Então, já falando de acordo, a gente teria aqui o ato da transação. A transação homologada pelo juiz. Temos aqui, então, um ato bilateral. Bom, atos das partes, a regra geral e muito cuidado, tá, pessoal, com palavras somente, nunca, sempre. A gente vai ter algumas disposições no nosso Código de Processo Civil relatando tais situações, enfim, colocando tais situações. Mas a regra geral olhe sempre com atenção essas palavras que a gente chama de palavras absolutas no direito. Por quê? Porque o direito é tão legal, o direito é tão massa, porque ele admite diversas interpretações. Fulano aqui, fazendo a leitura, a lei pode parecer clara, mas clara para quem? Para mim? Para você? Para o juiz?
A lei tem diversas interpretações. Então a lei nunca é clara. A interpretação tem que ser sempre necessária aí, em que pese a lei tentar ser a mais concisa possível. Esse é o legal do direito, tá? Isso não quer dizer que se aparecer uma palavra lá somente vai estar errado, porque a gente acabou de ver na aula passada a questão lá, agora até me esqueci, que utilizou somente e era efetivamente somente, né? Então tomar cuidado aí com essas palavras somente, nunca, sempre, qualquer, enfim. Então a regra geral é a seguinte, artigo 200, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, já acabamos de ver, produzem de imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Então veja lá, tem um prazo de 15 dias para apresentar o recurso de apelação. Fui e apresentei no 10º dia. Consumou o ato. Eu não posso, só porque eu estou no prazo de 15 dias, apresentar uma outra apelação no prazo. Dentro do prazo, apresentar no 14º, no 15º dia. Por quê? Porque os atos processuais, eles produzem efeitos imediatos. Essa é a regra geral. E a gente até analisou um exemplo, né, daquela preclusão consumativa. Apresentou, acho que a contestação no prazo de 10 e no 13º apresentou outra contestação. Precluiu. Houve a perda da faculdade processual, uma preclusão chamada de preclusão consumativa. Já se consumou aquele ato. Então a regra geral é que os atos processuais produzem seus efeitos de forma imediata. A exceção é a seguinte, a questão da desistência. Se o autor desiste da ação, essa desistência só, veja aqui o só, nem precisei ir muito longe de lembrar da aula passada, só produzirá efeitos após homologação judicial. Então, se o autor quer desistir da ação, ele pode, a gente tem que observar determinados requisitos que não cabe aqui explicar nessa aula. Mas se ele desistir da ação, necessariamente ele precisa da homologação do juiz. Então o juiz, por meio de sentença, declara a desistência, julgando o processo extinto sem resolução do mérito. Que significa que, se o autor quiser entrar novamente com a ação, ele vai poder entrar. Ele desistiu naquela vez, ok? Então a desistência somente produzirá efeitos após a homologação judicial. Então, em que pese a regra geral de que os atos processuais eles produzem efeitos imediatos, a gente tem aqui essa exceção importantíssima para a prova de vocês, que a desistência pelo autor da ação só vai ser realmente válida se for homologada pelo juiz, e essa homologação se dará como? Por sentença, extinguindo, portanto, o processo. Finalizando atos das partes, aí a gente termina aqui com os atos do escrivão e do chefe de secretaria. Últimas disposições que a gente tem sobre os atos das partes estão lá no artigo 201 e 202. O 201 vai dizer o seguinte, que as partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Então, se eu, advogado, vou protocolar uma petição no cartório, vamos aqui pensar em um processo físico, né? Eu vou lá protocolar essa petição. Eu vou sempre levar uma original, eu vou sempre levar uma cópia. Eu sou advogado, eu tenho que me resguardar. Senão, a petição vai lá e se perde e eu não tenho o protocolo para comprovar que eu tempestivamente, ou seja, dentro do prazo legal, protocolei aquela petição. Então, a regra é, leva geral e leva sempre a cópia. Qualquer lugar, não só o Poder Judiciário, né? Leva lá também a cópia para protocolo. E é isso que está querendo dizer o artigo 201. É um direito do advogado de receber, né, esse respectivo protocolo de tudo que ele vai lá protocolar no cartório. E para finalizar, artigo 202, é vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Isso aqui já lembrando o que a gente falou na aula passada sobre forma dos atos processuais, né? Que não é permitido espaço em branco para evitar justamente fraude. Então veja só, cota marginal e cota interlinear, qual que é cada uma? Cota marginal seria a margem, então faz de conta que esse aqui é um papel, tá? Uma petição. Que papel bonito, né? O cota marginal seria eu escrever aqui, ó, alguma coisinha aqui, ó. Escreveu alguma coisinha. Isso aqui é uma cota marginal. Posso fazer isso? Não, é vedado, é proibido. O que o juiz vai fazer? Vai riscar essas observações, essas expressões e vai ainda impor multa correspondente à metade do salário mínimo
federal vigente na época da inserção dessa cota marginal. Então, cota marginal à margem da folha. Cota interlinear é, de repente, eu escrever aqui, ó, as quais o juiz... Olha que ideia bonita essa, hein? As quais o juiz não mandará arriscar, não impondo. Né? Famosa, né? Por isso que professor lá na escola pedia para que vocês escrevessem prova com caneta e não com lápis, para justamente evitar aqui esse famoso joguinho aqui de cintura. Então isso aqui seria uma cota interlinear, ou seja, entre linhas. Não posso também escrever entre linhas. Posso aqui ter a penalidade de multa correspondente à metade do salário mínimo e o juiz vai riscar. Atos do escrivão ou do chefe de secretaria, lembrando, o escrivão, o famoso serventuário, em primeiro grau, o chefe de secretaria é lotado lá no Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição. A gente analisou rapidamente que o escrivão e o chefe de secretaria, eles são responsáveis, uma das funções principais deles é a de guardar os autos do processo, ficar sobre a sua guarda, não deixando sair do processo, naquelas diversas situações que a gente analisou em aula própria. Então vamos ver aqui rapidamente, para finalizarmos essa aula, sobre os atos processuais praticados pelos escrivães e pelos chefes de secretaria. Lembrando que já falamos sobre os atos do juiz em aula própria. Então o artigo 206 vai dizer o seguinte, que ao receber a petição inicial do processo e os demais documentos, o escrivão ou o chefe de secretaria autuará. Então, lembrar aqui de autuação do processo, que é justamente a formação do processo. Termo de autuação, termo de que está formando aquele processo. Mencionando juízo, natureza do processo, número de seu registro, nomes das partes e data de seu início. E procederá do mesmo modo em relação aos volumes em formação. Então, cada volume do processo, lembrando aqui dos autos processo físico, vai ter um volume, né? Se eu tiver lá, não vou ter um processo com 1000 folhas. Tem um processo lá com 200, e se for necessária a criação de mais um volume, cria-se um novo volume com nova capa com todas essas informações. Mas por quê? Se os processos estão juntos. Né? Eles ficam grudadinhos, volume 1, volume 2, como se fosse um livro. Por quê? Porque vai que eu perco um processo 1, vai que ele seja extraviado. A gente viu lá a questão de restauração dos autos. Aí pelo menos eu tenho 2 para saber, né, daquele processo, o que se trata, qual que é o processo, enfim. Artigo 207, o escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos, lembrando que fica lá no canto superior, né? Então eu escrevo aqui folha 2 e faço a minha rúbrica. Parágrafo único, isso também eu lembro já ter falado com os senhores, que a parte, o procurador, o membro do Ministério Público e o defensor e aos auxiliares da Justiça é facultado, ou seja, não é obrigatório como escrivão, chefe de secretaria. É facultado rubricar as folhas correspondentes a todos os atos processuais? Não, somente aqueles atos em que intervierem. Artigo 208, os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes, aqueles termos processuais que a gente viu em aula própria, constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. E para finalizar, 2 slides, artigo 209, os atos e os termos do processo eles serão assinados pelas pessoas que nele intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o que vai acontecer? O escrivão ou chefe de secretaria certificará a ocorrência por meio de um termo, né? Aqui que é um termo processual, uma documentação de um ato processual. Aqui no caso, a parte não quis assinar, enfim, a parte foi lá na audiência de conciliação. Me recusa a assinar essa ata de audiência de conciliação porque não teve acordo. O que vai acontecer? Né? O que não está nos autos não está no processo. Como que eu vou saber se a parte não quis assinar ou não, qual que foi a ocorrência? Eu preciso, né, demonstrar por que a parte não quis assinar, mencionar lá através desse termo. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, aquela questão que eu falei para os senhores, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Na hipótese do parágrafo 1º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão,
devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. Então, muito comum acontecer isso em audiência, né? Você tem lá a audiência, aconteceu algum ato processual e, enfim, a pessoa que está lá datilografando, o escrivão, enfim, está datilografando e não menciona aquela ocorrência. O advogado pode protestar para que seja consignado em ata aquela ocorrência, porque, como eu disse, o que não está nos autos não está no mundo do direito. Para finalizarmos, artigo 210, é lícito, é permitido o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Estenotipia é justamente essa letra corrida, né? A prova, concurso, então é permitido. Não se admite nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entre linhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Isso também eu lembro de ter conversado com os senhores, ok? Então é isso aí, meus amigos. Terminamos aí essa aula de número 8 dessas nossas 28 aulas, né, sobre atos de ofício. A aproximação aí da aprovação está cada vez mais próxima. Ficou até redundante aí, mas o que importa é a intenção. Grande abraço e até a próxima aula.